Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai apresentar o trabalho Goodwill do caso Microsoft e LinkedIn. A gente é o subgrupo 1 da matéria Contabilidade Intermediária 2, com os participantes Joyce, Luiz Fernando, Mariana e eu, Ian Lucas. O nosso grupo, ele é composto por 20... Ah. O nosso grupo, ele é composto por 20 integrantes. A gente acabou dividindo em subgrupos para cada um ficar responsável por caso real envolvendo o Goodwill, onde a gente vai falar sobre conceito, tratamento contábil e, claro, o caso prático. Agora eu vou estar dando a palavra para a Joyce. Boa noite, pessoal. Eu sou a Joyce. E antes de trazer o caso concreto, que é o da Microsoft, que comprou o LinkedIn, vou trazer alguns conceitos básicos sobre o tema de Goodwill, que é a conceituação e que essa palavra ela não existe no português, mas ela foi internalizada pela língua por uma falta de correspondência, né, na língua portuguesa. E basicamente, o goodwill, ele quer dizer que é um ativo intangível que surge quando uma empresa compra outra por um valor superior ao patrimônio identificado no PL dela. Ou seja, a empresa ela compra outra empresa por um valor maior do que ela realmente vale ali nos lançamentos contábeis. Por que isso acontece? Porque identifica-se que a empresa vale mais no mercado do que aqueles lançamentos que ali existem. E isso está considerando a força da marca, a reputação da empresa, a carteira de clientes dela, o know-how que ela já tem sobre o mercado, a tecnologia, a estrutura que ela já tem internalizada. E, além disso, é a expectativa de geração de lucros futuros. Então, quando uma empresa ela já está estruturada no mercado e ela já tem uma certa estrutura, ela já tem uma expectativa de lucros futuros que o comprador visualiza ali para poder comprar essa empresa. Porque se não tivesse essa expectativa de lucro, ele não iria comprar, né? Então, são vários fatores que são considerados que não está ali no patrimônio líquido, dentro dos ativos, enfim. Em outras palavras, a empresa compradora ela paga mais porque ela acredita que existe um benefício futuro, né, na compra daquela empresa. E são benefícios econômicos, benefícios de posição de mercado, e que isso não está refletido explicitamente no balanço patrimonial. Boa noite, pessoal. Eu sou o Luiz e eu vou falar sobre como o Goodwill é retratado dentro da contabilidade. Depois do reconhecimento inicial, o Goodwill recebe um tratamento específico previsto pelas normas contábeis. O CPC 15, que é o equivalente ao IFRS 3, fala que o Goodwill deve ser reconhecido apenas quando ocorre uma combinação de negócios. Diferente de outros ativos intangíveis, ele não sofre amortização ao longo do tempo. Então, em vez disso, ele precisa passar pelo teste de recuperabilidade, que no inglês a gente chama de impairment, que é previsto no CPC 01, e esse teste verifica todo ano se o valor registrado ainda pode ser recuperado por meio da geração de benefícios econômicos. Caso o valor recuperável seja inferior ao valor registrado na contabilidade, aí a gente tem que reconhecer uma perda por impairment. Senão, a gente não reconhece essa perda e acaba se mantendo ali como um ganho. Agora eu vou passar a palavra para Joyce, de novo, vai retratar mais um pouquinho aí sobre essa questão do Goodwill. Pessoal, e assim, como que é calculado o Goodwill, né? A legislação, ela traz
o formato que esse cálculo deve ser feito. Então, o goodwill ele é a diferença entre o valor pago e o valor justo do ativo líquido identificado. Então, essa diferença quer dizer, se refere ao goodwill. Nesse caso, o goodwill ele pode perder o valor? Pode perder o valor porque ele depende não só do valor contábil, mas o valor de mercado também. Então, se hoje uma empresa vale alguns milhões e tem algum escândalo público, enfim, como nós já conhecemos outras empresas que tiveram escândalos, ela pode perder sim valor de mercado, perda da reputação, perda até questões regulatórias, né? Se aquela empresa ela perde a licença de atuar, isso reflete também numa perda de mercado. Entendi. E é também aí que entra a questão do teste de recuperabilidade, né? Que eu mencionei ali na minha parte, que tem que ser verificado todo ano. Caso haja alguma desvalorização da empresa, como a Joyce falou, aí a gente tem que reconhecer essa perda no balanço da empresa. Até porque essa perda, né, é onde a empresa pode ver se aquela aquisição está dando certo ou não, né? Porque se tiver uma perda, vai refletir no lucro da empresa, e aí os investidores, né, o mercado vai ver que, olha, essa aquisição talvez não tenha sido tão boa, né? Exato, e pode ser algo antes ou posterior à compra também, né? Uma coisa que a professora falou muito em sala e ela frisou é que assim, ó, o goodwill, quem faz o lançamento dela dentro do balanço é a empresa que comprou, é a empresa compradora, não é a empresa própria que reconhece o valor dela de mercado, mas é a empresa que comprou. Então, a Microsoft comprou o LinkedIn, então, de acordo com a análise de mercado que é feito, enfim, baseado em vários fatores, eles conseguem adicionar essa diferença do valor contábil com o valor de mercado dela dentro do balanço, mas no balanço da compradora. Sim, exatamente. Uma coisa também que eu percebi e que o goodwill tem a ver é que tem muita desvantagem ou risco, né? Por conta que depende muito da expectativa das empresas futuras. E se essas expectativas não foram alcançadas, a empresa pode gerar perdas significativas, né? Com certeza, Sim. por isso que assim, o processo de compra de uma empresa, ele é demorado, ele demora alguns meses, porque eu não sei se algum de vocês já presenciou, mas eu trabalhei numa empresa que passou por um processo de venda. Então, bem assim, sofrido, vamos assim dizer. São muitos documentos contábeis, questões de auditoria, questões legais, até porque quem vai fazer essa avaliação normalmente é uma empresa terceirizada, e eles precisam desses documentos para ter um embasamento para conseguir calcular o real valor dessa empresa, qual que é o valor dela no mercado e qual que é a expectativa futura de, de que ela realmente vale ou que ela vai trazer de retorno, né? Então, se você faz uma avaliação superdimensionada, vai ter prejuízo, assim como se é uma avaliação infradimensionada, quem está vendendo também perde dinheiro. Pessoal, agora a gente vai para o caso prático, onde foi a aquisição do LinkedIn pela Microsoft. Microsoft. Essa palavra aí, pessoal. Porque em 2016, a Microsoft adquiriu o LinkedIn por aproximadamente 26 bilhões, que foi uma das maiores operações de fusões e aquisições do setor de tecnologia.
Nesse caso, o preço foi pago muito superior ao patrimônio líquido contábil, gerando um goodwill significativo, registrado no balanço da Microsoft. Pessoal, mas aí nesse caso é onde a gente fica se perguntando, né? Qual foi a motivação dessa compra, né? Até porque o ágio foi muito grande, né? Foi 16,7 bilhões registrados no balanço da Microsoft, né? E esse valor, no caso, representa a diferença entre o preço pago da compra, né, que foi os 26 bilhões, e o valor contábil real dos ativos líquidos do LinkedIn, né? Então, assim, entre esses fatores, teve a base de funcionários que eles tinham, né? Outro fator importante também foram os executivos. Eles tinham dois executivos no LinkedIn que o CEO da Microsoft queria muito que tivesse na empresa dele, né? Porque eles já tinham uma carreira consolidada, tinham participado de outros projetos já empresariais. Então, assim, eles eram pessoas que realmente tinham um valor aquisitivo alto, né? Então, quer dizer que Verdade. essa compra abrangeu não só essa plataforma, né, de tecnologia, mas também como os colaboradores que ali estavam, que são pessoas de alto valor agregado. Porque aí também, nesse caso, acaba fortalecendo a presença no mercado corporativo, também integrar a maior rede profissional do mundo aos produtos, né? Criando um ecossistema mais completo e também sendo uma empresa mais profissional. Então, continuando a falar do nosso caso empresarial, né? Igual o Ian comentou, a gente fica se perguntando quais foram as motivações, né, da Microsoft ter pagado um valor tão mais alto pelo LinkedIn. Então, a gente tem a base de mais de 400 milhões de usuários profissionais, a sinergia com os produtos da Microsoft, por exemplo, o Office, né, que é muito famoso no mercado, os dados e as análises comportamentais que o LinkedIn tinha, e um fortalecimento no mercado de nuvem também, e inteligência artificial. E eu acho também importante ressaltar que quando o novo CEO da Microsoft foi fazer essa aquisição, foi vista com maus olhos pelo mercado, porque o CEO anterior ele tinha comprado a Nokia. E deu muito errado, porque ele comprou a Nokia por 8 bilhões e teve um valor reduzido a zero no balanço menos de 2 anos depois. Então, quando o novo CEO foi fazer essa aquisição, estava todo mundo assim, tenso, né? Porque estava com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu anteriormente. Mas mesmo assim, ele fez essa aquisição e deu muito certo, né? Porque juntou as habilidades que os executivos e os funcionários da LinkedIn tinham. Então, eles continuaram o trabalho deles com o suporte financeiro e a tecnologia que a Microsoft poderia oferecer. Sem falar que, assim, o LinkedIn, ele é uma rede social, né? Então, ali tem perfis de milhões de usuários, e querendo ou não, mesmo que não esteja registrado isso dentro do ativo, isso é um ativo de valor para a empresa, porque são justamente esses usuários que, que fazem o negócio rodar, né? No LinkedIn, a gente tem as partes de assinatura. Então, quanto mais usuários tem, maior seria o retorno. Verdade. Aí é até onde entra naquela parte, porque a aquisição valeu a pena, no caso, né? Porque o LinkedIn, ele continuou crescendo, ele aumentou a receita e passou a agregar em valor dos produtos, como da Microsoft, como o Outlook, o Teams também, e outros vários pacotes. Sem falar que também os mesmos usuários do LinkedIn são usuários dos produtos da Microsoft. O Office, o pacote Office. Então, são pessoas que estão inseridas no ambiente corporativo. Então, ele não só comprou uma outra empresa, ele também conseguiu comprar usuários, clientes, né? A carteira de clientes também. E isso está inserido no Goodwill, né? Que é algo que traz muitos benefícios futuros.
Eu achei interessante também, eu ia até comentar sobre isso que a Joyce comentou, de eles terem se integrado ali, né, com o pacote Office e tudo mais, porque meio que, de certa forma, agora a Microsoft conseguiu abranger todo o processo ali de uma empresa, né, tipo, desde a contratação de um funcionário até os processos que acontecem ali internamente. Eu acredito que todos os, ou pelo menos grande parte dos empregos que a gente possui aí, precisam de algum acompanhamento em planilha, né, mesmo que seja uma reunião por Meet, por exemplo, a gente mesmo agora está usando a Microsoft. Então eu acho muito interessante a forma como uma empresa conseguiu se assim, expandir tanto dentro de um ramo específico. E também é aquela coisa, né? Muita gente também fica se perguntando, mas será que houve risco nessa aquisição? Será que realmente a gente vê que realmente valeu a pena? E a gente fica se perguntando, véi, será que para os investidores vai valer a pena? Porque é aquela coisa, né? Tem que arriscar para saber se vai ter aquele resultado, aquele lucro futuro, né? Por conta porque integrar duas empresas grandes sempre traz, né? Desafio de gestão, até mesmo cultura organizacional, hierarquia. Exatamente, mas na contabilidade a gente já vê algo que é assim, ó, quanto maior o risco, maior o retorno, né? Então, que bom que nesse caso em específico deu certo, não foi igual o da Nokia, mas o mercado é isso, correr riscos para ter retornos maiores. E após a aquisição, a Microsoft precisou realizar o teste de impairment, né? Como o Luiz já mencionou, já deu a definição, que tem que ser verificado anualmente, né? Se o goodwill registrado ainda pode ser recuperado. E com esse teste, eles viram que não tinha impairment imediato. Ou seja, indicou ali os benefícios esperados, eles estavam sendo realmente cumpridos, né? A aquisição ela estava dando certo, não estava reduzindo o lucro da Microsoft, né? Muito pelo contrário, eles estavam conseguindo obter benefícios com essa aquisição. Então, essa foi realmente uma confirmação de que foi algo que trouxe benefícios de ambos os lados. Verdade. Então, concluindo a nossa parte do subgrupo 1, o goodwill é um ativo intangível estratégico que ele reflete essas expectativas de rentabilidade futura. Então, como a gente pôde ver no caso da Microsoft e LinkedIn, o valor pago foi acima do patrimônio líquido e ele representou também a confiança que a Microsoft tinha na capacidade do LinkedIn de gerar esses benefícios econômicos, por meio da base de usuários, dados, sinergias com o ecossistema da Microsoft. Então, concluindo a nossa parte, agora a gente vai passar a palavra para o subgrupo 2. Obrigada pela atenção. Obrigada. Boa tarde. O nosso subgrupo é formado por mim, Alika, a Denísia, o Ranieri e o Fábio. Ficamos com o estudo de caso da Goodwill entre a Google e o YouTube, que foi uma aquisição que ocorreu no ano de 2026, no ano de 2006, né? A compra das ações da YouTube, que a Google adquiriu, foi por um valor de 1,65 bilhão de ações, né? O que equivale em reais 3,55 bilhões. Na época, foi uma operação bastante criticada, né, pelos CEOs, outros economistas, que poderia ser uma operação de risco. Na época, o YouTube havia sido fundado tinha apenas um ano e não tinha os seus lucros consolidados, né? Tinha somente 67 funcionários. E logo que foi feito, né, que foi fechado essa compra, o CEO da Google, o Eric Schmidt, revelou posteriormente que a estimativa no valor do papel do YouTube
era um valor entre 600 milhões a 700 milhões, ou seja, a Google pagou um valor a mais exorbitante, né? Esse valor que a Google pagou foi classificado majoritariamente como goodwill, pois ele não correspondia aos ativos físicos e só tinha mesmo a expectativa de uma rentabilidade futura, né? O que o goodwill representava naquela operação da Google, primeiramente era a sinergia comercial. Por mais que a Google já estava assim, no mercado há 8 anos, as buscas na web pelo serviço próprio de vídeos, que era o Google Vídeo, era um fracasso de audiência, né? Quase não tinha usuários. Logo em segundo, né, o posicionamento de mercado. Por mais que o YouTube tinha pouco tempo de mercado, ele já era líder assim, em ranking, né, do tráfego, da atenção dos usuários, e tinha assim um público jovem, né, que era a maior concentração dele ali. E por fim, era a expectativa de lucro, né, futuro. A Google sentiu uma certeza bem grande que os seus anúncios conseguiriam monetizar bilhões com essa operação. Só um adendo. Para mim é muito interessante porque todo mundo criticou o que a Google fez. Só que eu acredito que foi um movimento muito, muito bom para a Google no mercado, porque hoje em dia, se você pensa em ver vídeo, você vai ver no YouTube. Não tem nenhum outro lugar que você pense em ver vídeo do modelo que o YouTube faz, né? Que são aqueles vídeos mais longos. Agora, vídeos curtos, a gente já começa a conversar de outra coisa, né? E também, na época que o YouTube foi comprado, por mais que tivesse apenas um ano a empresa, ela praticamente já dominava o mercado. Então, pro Google, ok que eles pagaram cerca de quase $1 bilhão de goodwill, para eles foi uma aposta muito acertada. Tanto que hoje em dia, se a YouTube fosse separada do Google, ia estar valendo $1 trilhão, mais ou menos. Então, realmente foi uma aposta e que eles acertaram muito bem. E como acertaram, né? E uma das intenções também da compra do YouTube, ele queria bloquear os concorrentes, né? Como o Yahoo, a Microsoft, né? Então, Sim. E hoje a gente pode ver que Yahoo praticamente deixou de existir, né? Quase ninguém mais fala em Yahoo. Foi então, um grande impacto mesmo, porque de mecanismo de pesquisa tinha o Yahoo, o Google, e eu não sei se tinha algum outro mecanismo de pesquisa que lutava, né, contra o Google. Hoje em dia tem o Bing também, só que não vale de nada, né? É só o Google. O Google ele tinha uma integração muito forte, tanto quanto o YouTube quanto o Google. E como o Google era a principal plataforma de pesquisa na web e o YouTube é a principal plataforma de pesquisa em vídeo, casou o útil ao agradável, né? A sinergia deles foi realmente muito forte. Foi um goodwill que realmente deu certo, né? Foi uma aposta muito grande que deu um retorno maior ainda. Certo. E aí a gente pode falar também como é que o goodwill é tratado na contabilidade. A ativação no balanço da empresa, ele entra no ativo não circulantes, intangíveis, né, porque não são ativos físicos palpáveis, e eles lançaram lá esse valor de goodwill. Se não desse certo essa compra, esse goodwill, eles teriam que entrar no balanço como um impairment, né? E aí teria um impacto negativo no lucro final da empresa daquele período. Mas aí a gente pode perceber que esse goodwill ele trouxe só mesmo um resultado positivo, um lucro extraordinário aí, né, no decorrer desses anos todos aí, conforme você falou aí, que vale hoje quanto? $1 trilhão? Quase $1 trilhão. É muito dinheiro, né? Para quem pagou $1 bilhão a mais, então foi um goodwill que realmente deu certo. Sim. Não, e assim, caso desse errado, né, o YouTube, eles iam ter que reverter tudo para impairment. Aí ia ficar complicado para a empresa. Só que eu acredito que foi uma aposta um tanto quanto segura.
Ok, que naquela época a gente não tinha certeza, até que é até fácil falar que foi seguro hoje em dia com o YouTube aí. Mas na minha opinião ela não foi tão arriscada quanto o pessoal achava antigamente. Se fizesse uma análise básica de mercados, as outras plataformas não tinham a apresentação de mercado que o YouTube tinha. Eu acho que o risco que eles consideravam era porque a avaliação do YouTube na época era entre 600 e 700 milhões, né? Sim. E aí a Google foi e pagou mais que o dobro desse valor, com a expectativa futura de ganhos, né? Mas na época também, igual a gente já comentou aqui, sites de busca, o Google era sempre o primeiro, o YouTube para vídeos é sempre o primeiro, não tinha nenhum concorrente direto, vamos assim dizer. Então, isso aí é meio que eles formaram um monopólio virtual, né? Vamos assim dizer. Ficaram, hoje em dia são consagrados. Sim. Se você for fazer uma pesquisa hoje de algum vídeo, você vai no YouTube, você não procura outra coisa. Você vai pesquisar qualquer tipo de informação, você vai no Google. Então, eles foram bem assertivos aí nesse goodwill. Sim. Não, agora que a gente tá conversando aqui, eu até comecei a pensar numa coisa. O YouTube, o Google, no caso, ele tem acesso a quanto que alguém pesquisa certo termo. Então, vamos supor, se eles pegassem o termo YouTube e pesquisassem o quanto que o pessoal, aquela população pesquisava, eles conseguiriam saber o quanto que ele era apresentado, né? O quanto que ele dominava de mercado. E também, após a compra do YouTube pelo Google, eles podiam simplesmente parar de recomendar as outras plataformas e recomendar apenas o YouTube na plataforma de pesquisa deles. Então vamos supor, se a pessoa fosse lá e pesquisasse o Vimeo, ele não ia mostrar, ele ia lá colocar o YouTube em primeira opção e depois o Vimeo em segunda. Você ia entrar no YouTube, que é a que está mais próxima. Sim. Não é? E nessa, né, você falando sobre isso aí, Ranieri, quando foi feita, né, essa operação, teve um consultor de tecnologia que participava, né, dessas vendas de uma empresa para outra. Tem um nome específico que a gente fala, né, eu não me recordo agora, mas ele falou assim que a Google, ela teria, assim, uma aquisição bem positiva, né, e ele teria esse controle sobre milhões de acessos diários. Então, que ele poderia integrar esses acessos aos links que ele possuía, né, para gerar uma monetização seria bem grande. Sim. A questão da propagação de propaganda, né, no caso. Eles já faziam propaganda no próprio Google, quando você pesquisava, tinha uma partezinha lá de propaganda. Comprou o Google, o YouTube, isso só melhorou, né? Agora, antes era um anúncio por vídeo, aí hoje em dia você entra num vídeo e você não vê menos de 2 anúncios pra poder assistir o vídeo, né? Que é chato demais. E aí, se você não quiser ver anúncio, você paga o premium. Você paga o premium, tanto que depois que você paga você não consegue usar o normal de novo. Eu, pessoalmente, eu tenho o premium, se eu perder acesso ao premium, eu pago, porque não tem jeito. Não tem como você ficar vendo propaganda depois que você tá acostumado a só entrar no vídeo e assistir direto. Então a gente pode concluir que esse foi um caso de goodwill que deu muito certo, né? Sim. Não gerou impairment e que trouxe um resultado monetário bem rentável para o Google, certo? Sim. Certo, Como então. diferente geralmente da maioria dos casos, né, onde esse goodwill diminui ao longo do tempo, o do YouTube foi só aumentando. Sim, por mais que a Google comprou por um valor maior, e assim, o investimento também do YouTube, quando foi feita a venda, foi mínimo, né? Tinha só um ano de mercado, não tinha tanto assim despesas, né? Não gerava tantas receitas. Então, eu acredito que naquela época foi bem lucrativo para ambas partes. Não, e tem que parar pra pensar também. Pô,
em 2006 quanto que o dólar não valia, né? Tanto que ele não tinha um peso maior que hoje em dia. Que boa parte das moedas hoje em dia desvalorizou, referente ao passado. Então, US$ 1 bilhão, vixe Maria, 1,8 ainda, né? 1,6, nossa. Foi uma venda que o YouTube não precisou nem pensar 2 vezes. Eu acredito que até foi isso que levou o Google a aumentar o valor tanto. Porque mesmo o pessoal do YouTube sabia que eles iam crescer. Eles não iam vender a empresa por qualquer valor. Então o YouTube só dobrou a aposta e falou, ou você me vende ou não tem outra opção. Então eles venderam. Porque, pô, se alguém te oferece o dobro e até mais na sua empresa, se você não vender, dependendo do caso, é uma burrice tremenda. Tá certo, então. Tanto também que o Google, ele tinha, certa forma, como coagir o YouTube, né? Porque, vamos supor, boa parte do pessoal que utilizava como método de pesquisa era o Google. Então o YouTube ia perder acesso a muito pedaço do mercado se o Google simplesmente parasse de colocar o link dele lá no mecanismo de pesquisa. O pessoal podia pesquisar o YouTube à vontade, ele não ia aparecer lá. Aí o YouTube, toda aquela esperança que ele tinha de crescer, ele já ia perder bastante. Tanto que só quem usasse o Yahoo ia poder acessar ele. É meio que uma coação, só que mesmo assim o Google não poderia oferecer pouco para a compra do YouTube. Então era um valor necessário. Tá certo. Então aí a gente finaliza o nosso Goodwill e aí a gente passa para Pixar e Disney. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau. Olá, nós vamos dar sequência nas apresentações. O caso que nós vamos tratar aqui é a aquisição da Pixar pela Disney. Eu sou a Jamile. As minhas vão... E tem Jean. Bom, em 24 de janeiro de 2006, a Disney, comprou, a Pixar por aproximadamente 7,4 bilhões de dólares, em uma operação realizada principalmente por troca de ações. Naquele momento, a Disney enfrentava dificuldades para manter o sucesso de suas animações tradicionais, enquanto a Pixar acumulava grandes sucessos de bilheteria, como Toy Story, Procurando Nemo, Monstros S.A., Os Incríveis. E, assim, além dos excelentes resultados financeiros, a Pixar é reconhecida por sua tecnologia de animação, criatividade e equipe altamente qualificada. A Disney percebeu, que incorporar essa competência fortaleceria a sua posição no mercado de entretenimento e garantiria vantagens competitivas ao longo prazo. Então, surge uma pergunta. Por que a Disney pagou tanto por uma empresa cujos ativos eram menores que a própria Disney, apesar da bilheteria ter sido melhor com os filmes da Pixar? A resposta no conceito do Goodwill. Antes de concluir a aquisição, a Disney precisou identificar e misturar todos os ativos e passivos da Pixar pelo valor justo, conforme determinam as normas contábeis. Entre os principais ativos reconhecidos estavam propriedade intelectual, direitos sobre personagens, tecnologia de animação, contratos de marcas registradas e outros ativos. Mesmo após reconhecer todos esses ativos, ainda existia uma grande diferença entre o valor dos ativos líquidos e os 7 bilhões de dólares pagos pela Disney. Essa diferença foi registrada como Goodwill, também conhecido como ágil, por expectativa de rentabilidade futura. Na prática, isso significa que a Disney não pagou pelos bens e direitos da Pixar, ela também pagou por fatores que não podem ser identificados separadamente, como a força da marca Pixar, acreditar na criatividade da empresa, o talento dos colaboradores, a tecnologia, o histórico de grandes sucessos e a capacidade de inovação. Na época da aquisição, a Pixar havia lançado filmes como enorme sucesso, como Toy Story, Monstros S.A. e Procurando Nemo. Por isso, a Disney acreditou que pagar um valor superior ao patrimônio e assim um investimento estratégico para o futuro. Mas depois que a Disney registrou esse goodwill, ela começou no balanço sempre ou seu valor poderia mudar com o tempo.
É justamente isso que veio agora falar sobre o impacto contábil do goodwill. Bom, né, após a aquisição, o goodwill passou a ser registrado no ativo não circulante, dentro do grupo de ativos intangíveis, nos demonstrativos financeiros consolidados da Disney. Esse goodwill não é amortizado. Isso, apesar dele não ser amortizado, de acordo com o CPC 01, que fala sobre a redução do valor recuperável, e da norma internacional IAS 36, todo ano precisa passar por um teste de impairment. Este teste tem como objetivo verificar se o valor que foi desembolsado para comprar o goodwill, né, ele ainda pode ser recuperado ou não. Se a empresa identificar que não há expectativa de ter de volta esse reembolso desses benefícios, ela precisa reconhecer essa perda por impairment após fazer esse teste. No caso da Disney Pixar, o sucesso contínuo das produções fez com que o goodwill permanecesse suportado pelos resultados econômicos gerados ao longo dos anos. E agora vamos para a conclusão. Isso, né? Então, assim, o caso da Disney consegue mostrar para a gente que o goodwill representa muito mais do que uma diferença entre o valor pago e o valor dos ativos que podem ser identificados. Eles representam aqueles ativos que a gente não consegue mensurar de uma forma clara. Por exemplo, a reputação da marca, a cultura organizacional da empresa, a criatividade, conhecimento da equipe, a capacidade que essa empresa tem de gerar lucros futuros. E devido a tudo isso, esse é um dos melhores exemplos de goodwill que a gente tem aí nos últimos anos. A Disney, ela, além de comprar a Pixar, ela investiu numa empresa que tinha um potencial enorme, que estava numa exceção muito grande. E aí, esses resultados dela mostram que foi a decisão correta. Então é isso, é o caso que a gente trouxe, né, da aquisição da Pixar pela Disney. E agora a gente passa a palavra para o próximo grupo, que vai trazer sobre o caso da Meta com o WhatsApp. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite, meu nome é Pedro Henrique e eu e José Fernandes ficou responsável pela apresentação do subgrupo 4. Nós vamos falar um pouquinho do contexto da aquisição e o conceito do goodwill. Nosso trabalho ele apresenta o conceito do goodwill por meio da aquisição da Wholly Foods Markets pela Amazon. Em junho de 2017, a Amazon anunciou a compra da Wholly Foods por aproximadamente 13,7 bilhões de dólares, incluindo a dívida da empresa. Naquele momento, essa foi a maior aquisição já realizada pela Amazon. A Wholly Foods era uma rede de supermercados conhecida pela venda de alimentos orgânicos e naturais e pelo atendimento diferenciado e por possuir consumidores com maior poder aquisitivo. Além disso, contava também com aproximadamente 460 lojas nos Estados Unidos, no Canadá e no Reino Unido. O principal objetivo da Amazon com essa aquisição era fortalecer sua presença no varejo físico e entrar rapidamente no mercado de supermercados. A empresa também buscava integrar as lojas físicas ao comércio eletrônico, melhorar também suas logísticas, acelerar as entregas aos clientes Primes e competir com grandes redes como o Walmart, o Acústico e a Kruger. Neste contexto, surgiu o goodwill de forma simplificada. Ele representa o valor pago por uma empresa acima do valor justo dos ativos e passivos identificáveis dentro da empresa adquirida. Esse valor adicional está relacionado aos benefícios econômicos futuros esperados. José, você tem alguma pergunta? Tenho. Pedro, por que a Amazon comprou a Wholly Foods em vez de criar uma própria rede de supermercado? Porque a aquisição da Wholly Foods permitiu que a Amazon entrasse rapidamente no mercado supermercadista, aproveitando tanto a loja, a estrutura, a marca e os clientes que a Wholly Foods já possuía. Entendi. Certo. Agora eu vou falar um pouquinho da formação do goodwill e dos benefícios esperados. No momento da aquisição, a Amazon avaliou todos os ativos e passivos da Wholly Foods. Foram considerados os imóveis, os estoques, os equipamentos, os contratos, as marcas identificáveis e as dívidas.
Mesmo depois dessa avaliação, o preço pago pela Amazon foi superior ao valor justo do patrimônio líquido da Uli Foods. Essa diferença foi registrada contabilmente como goodwill. Isso ocorreu porque a Amazon não estava adquirindo somente lojas, mas também equipamentos e estoques. Eles estavam adquirindo elementos intangíveis de grande importância, como a reputação da Uli Foods, a confiança dos consumidores, a localização privilegiada das lojas e o relacionamento com os fornecedores e potencial crescimento das duas empresas em conjunto. As lojas da Wood Foods também poderiam facilitar entregas mais rápidas e aproximar a Amazon dos consumidores. Portanto, o goodwill representa a expectativa de que as duas empresas, trabalhando juntas, conseguiriam gerar resultados maiores do que conseguiriam separadamente. Você tem mais alguma pergunta, José? Então, o goodwill representa somente a marca ou a empresa adquirida? Não, o goodwill também ele está relacionado à fidelidade dos clientes, às sinergias entre as empresas e à localização das lojas, e também o relacionamento com os fornecedores e o potencial crescimento futuro. Entendi. Boa noite, pessoal. Meu nome é José. Continuando o trabalho do Pedro, eu vou falar um pouquinho sobre o tratamento contábil do goodwill. Em Peraí, relação ao só um minuto. tratamento contábil, o goodwill deve seguir as normas estabelecidas pelo CPC 15, que trata as combinações de negócios, e pelo CPC 01, relacionado à redução de valor recuperável dos ativos. O goodwill é reconhecido como um ativo intangível, mas também não é amortizado ao longo do tempo. Em vez disso, ser subestimado pelo menos uma vez ao ano ao teste de recuperabilidade, também chamado de teste de impairment. Esse teste verifica se o goodwill continua sendo capaz de gerar benefícios econômicos esperados no momento da aquisição. Caso seja identificado que o seu valor recuperável diminuiu, a empresa deve reconhecer uma perda contábil no resultado. Dessa forma, o goodwill somente permanece registrado no balanço enquanto existirem expectativas reais dos benefícios econômicos futuros. Pedro, você tem alguma pergunta? José, o que aconteceria se o goodwill deixasse de gerar os benefícios esperados? Então, a empresa deve reconhecer uma perda por impairment, reduzindo o valor do goodwill registrado no balanço e reconhecendo essa perda no resultado. Beleza? Aí agora eu vou continuar um pouquinho, eu vou falar sobre os impactos da aquisição e conclusão do trabalho. A aquisição trouxe impactos para a Amazon e para a Whole Foods e para todo o mercado varejista. Para a Amazon, a operação representou a entrada definitiva no varejo alimentar, junto com a expansão logística e uma maior integração entre o comércio físico e o digital. Para a Whole Foods, ocorreram mudanças como a redução dos preços de diversos produtos, a modernização tecnológica, a integração com a Amazon Prime e também a expansão do serviço de entrega. Para o mercado, a aquisição aumentou a concorrência entre os grandes varejistas e acelerou a transformação do mercado digital e o supermercadista. Então, com isso, a gente pode concluir que a compra da Whole Foods pela Amazon é um importante exemplo de goodwill, pois demonstra que o valor de uma empresa não depende somente dos seus bens materiais. Por exemplo, a marca, a confiança, clientes, capacidade de inovação, estrutura de relacionamento e as expectativas de crescimento também geram valor e justificam o pagamento de um preço superior ao patrimônio líquido da empresa. Assim, dessa forma, o goodwill representa benefícios econômicos futuros esperados pela empresa compradora. Por isso, é muito importante realizar sua correta sua mensuração, acompanhar seu valor por meio do teste anual de recuperabilidade. Alguma dúvida, Pedro? Alguma pergunta? Por que a aquisição da Whole Foods é um bom exemplo de goodwill, José? Então, porque a Amazon pagou um valor superior ao patrimônio líquido da Whole Foods devido à expectativa dos benefícios futuros, o fortalecimento da marca, expansão, logística e muito mais que a fidelização dos clientes e o ganho de eficiência com isso. Alguma mais pergunta, Pedro? Somente? Somente, José. Então tá bom, muito obrigado, pessoal. Agora vocês ficam com o grupo 5. Gente, muito obrigado. Começou. Ok. Olá, pessoal. Nosso grupo vai tratar sobre a questão de goodwill da aquisição da Meta no WhatsApp, né? A Meta adquiriu o WhatsApp. E, expondo a situação, né, em 2014, a Meta adquiriu o WhatsApp por aproximadamente 19 bilhões de dólares. E por mais que a gente veja que foi um baixo valor do ativo, né, identificado, a empresa paga um montante devido ao potencial de crescimento, tecnologia, a marca que tem um nome
base de usuários no mercado de aplicativos e tem um nome também, então isso também é somado ao adquirir uma empresa no Goodwill. Olá, pessoal, boa noite. Me chamo Lucielen e eu vou falar sobre o reconhecimento do Goodwill. Segundo o CPC 15, o Goodwill é reconhecido somente quando ocorre uma combinação de negócios. Exemplo, na data de aquisição, a empresa adquirente ela deve identificar todos os ativos adquiridos, reconhecer todos os passivos assumidos e mensurá-los pelo valor justo. Porém, tem que comparar esse valor com o preço pago pela aquisição. Quando o preço pago é superior ao valor justo dos ativos líquidos identificáveis, a diferença corresponde ao Goodwill. Como é calculado e contabilizado? O Goodwill ele é obtido pela seguinte fórmula. O Goodwill é igual ao valor pago menos valor justo dos ativos líquidos identificáveis. A aplicação ao caso da empresa que a gente escolheu, o grupo, na verdade, que é o grupo Meta, que é o valor aproximado pago pela Meta, que é 19 bilhões de dólares. Como os ativos identificáveis do WhatsApp possuem um valor mínimo muito inferior ao preço pago, surgiu o Goodwill, que é extremamente elevado. Essa diferença refletia principalmente as expectativas de crescimento e na inovação e geração de receitas futuras. Após a aquisição, o Goodwill é registrado no ativo não circulante dentro do grupo de ativos intangíveis. Aí embaixo a gente colocou um exemplo simplificado do lançamento, que a gente colocou no débito Goodwill e ativos identificáveis. E no crédito, caixa banco, meu Deus do céu, ou no crédito, ou como crédito no caixa branco não, meu Deus, ou no crédito caixa banco. Esse registro evidencia que parte do investimento correspondente ao patrimônio adquirido e parte representa expectativas futuras de rentabilidade. Relação entre o Goodwill e o CP15 e o CPC... Meu Deus, gente, eu tô muito nervosa. Relação entre o Goodwill e o CPC15 e o CPC01. O CPC15 determina que o Goodwill seja reconhecido apenas quando houver pagamento superior ao patrimônio líquido identificável. Não pode ser reconhecido internamente pela própria empresa. Apenas em aquisições, no caso da Meta, o Goodwill surgiu porque o valor pago pelo WhatsApp excedeu significativamente o valor de seus ativos líquidos identificáveis. Já o CPC01 determina que o Goodwill não sofre amortização, o que deve ser submetido no mínimo anualmente ao teste do impairment. Caso seu valor recuperável seja inferior ao valor contábil, deve ser reconhecida uma perda. Esse procedimento garante que o ativo permaneça registrado por um valor que realmente possa ser recuperado economicamente. Oi, meu nome é Renata e vou falar sobre o caso prático, Meta e WhatsApp. Então, em 2014, a Meta adquiriu o WhatsApp por aproximadamente 19 bilhões. Na época, o WhatsApp possuía poucos ativos físicos registrados contabilmente, entretanto, apresentava grande potencial econômico devido à sua tecnologia, ampla base de usuários e perspectivas de crescimento. Esses fatores justificaram o reconhecimento de um elevado goodwill na operação. E na época da aquisição, em 2014, o WhatsApp tinha apenas cerca de 55 funcionários, mas foi comprado pela Meta por 19 bilhões, mostrando que seu maior valor estava nos ativos intangíveis, como a tecnologia, a marca e a enorme base de usuários, justificando o elevado goodwill. Pode ir. Então, por que a Meta pagou tanto? A Meta não adquiriu apenas um aplicativo, ela adquiriu mais de 450 milhões de usuários ativos, tecnologia consolidada, reconhecimento mundial da marca, potencial de monetização, expansão do WhatsApp Business, integração com Facebook e Instagram, fortalecimento da posição competitiva da empresa
E esses benefícios econômicos futuros representavam exatamente o conceito de goodwill. Boa noite, meu nome é Pablo e eu fico com a parte se o goodwill da Meta se justificou. Pois bem, eu não conheço ninguém que não tenha pelo menos o Instagram, o WhatsApp ou o Messenger. Um dos três tem. Fora as inteligência artificial que a Meta tem também. Olhando para os resultados atuais da empresa, da Meta, a gente pode dizer que grande parte da expectativa que a empresa teve ao comprar a Meta foi alcançada. Porque hoje o WhatsApp, por exemplo, ele possui mais de 2 bilhões de usuários e se tornou a principal ferramenta de conversa mesmo entre pessoas e empresas. O WhatsApp Business, ele passou a fazer parte do ecossistema da Meta, junto com o Facebook e o Instagram, e isso fortaleceu a empresa e ampliou as oportunidades de geração de receita. Mas o goodwill também envolve riscos. E como essa compra representa a expectativa de benefícios econômicos futuros, foi necessário e é necessário sempre realizar uma verificação periódica do ativo, para ver se ele continua válido. Por isso que existe o teste, que já foi comentado, né, o teste de impairment, previsto no CPC 01, e caso o valor não seja mais recuperável, a empresa deve reconhecer uma perda, reduzindo o valor do goodwill nas demonstrações contábeis. E, para concluir, o CPC 015, ele estabelece que o goodwill deve ser reconhecido no momento da compra, enquanto o CPC 01 determina que a realização do teste do impairment deve ser necessário para verificar a sua recuperabilidade. E no caso da aquisição do WhatsApp pela Meta, fica claro como que as empresas podem investir valores muito acima do esperado, muito maior, sobre outras empresas, por causa do que elas acreditam, do seu futuro potencial de crescimento, de inovação, rentabilidade e sucesso da empresa. Dito isso, é isso aí. Bom, para concluir, Como diria eles, terminamos. para concluir, então, é importante a gente frisar, né, que principalmente empresas voltadas para o setor tecnológico, igual falaram, é uma questão de o que sua vitrine tem a oferecer, qual o impacto de mercado, seja sua vitrine aí, seu Instagram, né, o seu site, seu portfólio, e no goodwill é analisado o nível que tem de interferência no mercado uma empresa desse porte, até onde ela pode melhorar, o que ela pode evoluir, quem ela atinge, quem ela não atinge. Então, tudo isso é somado num valor, por exemplo, que é analisado por um valuation, né? E isso foi bem aplicado na Meta, e hoje em dia, com certeza, arrecadou bem mais milhões aí na compra. Obrigada. E é isso. Obrigada. Não sei se eu apresentei, mas eu sou a Thaís, e esse foi nossa apresentação. Obrigada, pessoal. Obrigada. Yeah. Obrigado.